Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da Larissa, Pai, em nome de Jesus. Que a tua graça e o teu favor esteja sobre ela, Senhor. Que ela seja usada e ousada no Senhor, Pai. Que tudo aquilo que ela tem buscado em Ti, que realmente venha fluir, Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós o abençoamos e declaramos, Senhor, que vai ser bênção, Senhor, tudo que vai fluir dos lábios dela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, boa tarde a todos vocês. Então, a gente está nesses 7 dias, né, de primícias. Hoje é o 4º dia. Eu estive presente aqui no primeiro e no segundo, então ontem eu não peguei a palavra, mas tem sido bênção, amém? E eu sei que talvez tenham alguns assuntos que se repitam, porque quando a gente fala de família, a gente acaba falando quase sempre parecido, mas quando isso acontece, eu acredito que é porque Deus quer fortalecer algumas coisas em nós. E o tema que me coube trazer para vocês um pouco daquilo que Deus tem falado comigo e que eu tenho entendido é funções dentro da família, ou papéis dentro da família, né? A gente já tem entendido como igreja, e nesses dias, que a família é a base da sociedade. A família é a base da igreja, né, e, consequentemente, base da sociedade. Nós temos vivido dias, né, tempos muito difíceis na sociedade, porque a família está cada vez mais deteriorada. O conceito de família, a ideia de família e as funções e os papéis dentro das famílias estão perdidos. As pessoas estão confusas quanto a isso. Hoje, eu não sei se vocês viram, acompanharam, mas hoje eu assisti o discurso de posse da ministra dos Direitos Humanos, a Damares Alves, eu acho que é o nome dela. E eu fiquei muito feliz por poder presenciar esse tempo na nossa nação, em que uma ministra cristã deu um testemunho, além de fazer um discurso, deu o seu testemunho, né, confirmando a sua fé e falando sobre a prioridade do país, do Estado, né, do governo, em fortalecer a família. Então, isso, eu acredito, é resposta de oração de muitos anos, né, da igreja, não só a Igreja Vida, mas da igreja no Brasil. Para a gente começar a falar sobre funções dentro da família, a gente precisa entender qual é a ideia de Deus sobre isso. Qual era, ou é até hoje, né, a ideia de Deus sobre como cada um deveria funcionar dentro da família. Então, para a gente voltar para esse começo, a gente vai ter que ir para Gênesis. Vou pedir para vocês abrirem. A gente vai andar por alguns textos. Nem todos vocês precisam abrir, né, vão abrindo ou anotando conforme vocês conseguem. Então, é Gênesis 2... Nós somos criaturas de Deus, homem e mulher, criaturas diferentes. Parece uma coisa óbvia, mas é o que hoje a gente tem ouvido muito, uma questão de igualdade, né? De que nós somos iguais. Claro, em termos de valor, nós somos iguais, mas nós temos diferenças essenciais. E a gente vai ler aqui um pouquinho sobre essas diferenças. Então, capítulo 2, versículo 4 ao 7, diz assim: Esta é a história das origens do céu e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vamos pular para o versículo 15.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Até aqui. Aqui a gente vê como Deus criou o homem e como ele criou a mulher. Foram em tempos diferentes e foi com matéria-primas diferentes. O homem foi do pó da terra e a mulher foi da costela do homem. Aqui a gente já vê que Deus criou lá na sua essência os dois seres diferentes em sua composição. Se a gente for fazer exames, se a gente for verificar de forma genética a composição do DNA do homem e da mulher, são diferentes. Todas as células, elas indicam o sexo de cada um dos seres. Né? Se vai, por exemplo, né, uma coisa meio... Mas assim, se encontra um corpo, que já não se sabe se é homem ou mulher, tem como saber através de um exame de DNA. Comprova-se ali se é um homem ou mulher por causa das células que restaram daquele corpo. Isso diz que nós somos diferentes. Conforme a gente for vendo, for estudando juntos aqui a palavra, a gente vai ver que esse diferente não tem a ver com melhor ou pior, tem a ver com diferente, com pessoas que vão se encaixar, que têm partes diferentes para auxiliar um ao outro. Quando o homem e a mulher sabem o seu papel e a sua função e a seguem, a obediência a esse princípio gera bênção. O que tem acontecido? Por causa da queda lá no Jardim do Éden, isso não está acontecendo. Há uma confusão na mente das pessoas que não permite com que elas, muitas vezes, assumam o seu papel de acordo com a palavra. Assumam o seu papel e obedeçam a ele. O homem é a base, é o fundamento da família. Falar isso, até para mim que estou falando, parece estranho, porque a gente vive numa sociedade hoje que é machista, mas que, em contraponto, também luta pelo feminismo. Parece que falar isso, a gente está dizendo que o homem é melhor. Mas não, é uma questão de ordem de Deus. O homem foi criado primeiro. O homem veio primeiro e ele recebeu a responsabilidade de cultivar a terra. Ele recebeu o mandamento de não comer da árvore do bem e do mal. Se a gente for recapitular o que a gente leu ali, Eva não havia sido criada ainda quando Adão recebeu o mandamento de não comer da árvore. Então, Eva não ouviu de Deus o mandamento. Quem ouviu foi Adão. Então, Adão tinha a responsabilidade de transmitir o mandamento a Eva e ajudar ela a se manter fiel a ele. Então, Adão, ele é o fundamento, o homem é o fundamento, porque o homem tem uma responsabilidade diferente da mulher dentro da família. Quando a gente fala muito em homem e mulher aqui, é porque a base da família é o casal. Se o casal
se o homem e a mulher não estão indo bem, provavelmente os filhos não irão, provavelmente não, com certeza eles não irão, e dali para frente vai se estabelecer uma gerações de maldição, né? A gente estudou isso há um tempo atrás com o pastor Norton. Vamos abrir em Efésios 5. Eu sei que tem muitos aqui que não são casados ainda, mas é importante que vocês já vão entendendo da parte de Deus qual é o seu papel, a sua função dentro da família. Inclusive, para quando for escolher, prestar atenção nisso. Efésios 5, 22 ao 33. Diz assim: Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Aqui é um texto muito conhecido, provavelmente alguém já leu ele aqui durante esses dias, mas aqui a gente tem mais uma confirmação na palavra de que o homem, ele é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. O que isso significa? Que nós somos um só. Não existe cabeça fora do corpo. Existe, né? Se o corpo está fora, mas não existe em vida, né? A cabeça e o corpo formam um ser só. A gente não vê a pessoa caminhando e diz assim, ela vai a cabeça do André. Não, vai o André, o corpo inteiro. E assim, quando Deus fala em uma só carne, Ele está falando sobre isso. Que nós somos uma só carne com o nosso marido e com a nossa esposa. E o homem é o cabeça no sentido que eu falei antes de responsabilidade. A responsabilidade sobre o corpo é da cabeça, é do homem. O homem foi estruturado física e emocionalmente para ser o provedor e o protetor. Como eu falei antes, há diferenças físicas claras entre o homem e a mulher, de força, de capacidade, e até intelectuais, emocionais. Nós somos diferentes. Não quer dizer que a gente não possa fazer trabalhos parecidos, mas tem coisas que para o homem é mais fácil e tem coisas que para a mulher é mais fácil. Dentre as responsabilidades do homem como cabeça, está a responsabilidade de ser exemplo, de autoridade, de liderança. Está a responsabilidade de disciplinar, de corrigir. Se a gente for pensar em relação à disciplina, à correção, a gente pode pensar lá no profeta Eli, o sacerdote Eli, que Deus cobrou do Eli a correção dos filhos, não foi da mulher dele. O Eli tinha que corrigir os filhos, né? Eu não anotei o texto aqui, mas no Antigo Testamento, né? Outra responsabilidade, prover financeiramente, prover emocionalmente, amar a família, amar a esposa, amar os filhos,
como em Efésios a gente leu, fazer tudo o que for ao alcance dele pela felicidade da mulher, porque a Bíblia fala, e é bem clara, que o homem tem que tratar a mulher assim como Cristo tratou a igreja. E o que Cristo fez? Ele fez tudo o que alguém pode fazer para que a igreja fosse resgatada, fosse salva. No caso do homem e da mulher, a gente não precisa disso em uma questão de salvação, mas é uma questão de colocar o homem, colocar a mulher acima da própria vida. A salvação da família também passa pela responsabilidade do homem, porque o homem é o sacerdote do lar. O que o sacerdote faz? Ele atrai a presença de Deus. É responsabilidade do homem. Se a gente for ler em Josué 24:15, Josué diz, ele pergunta para o povo, quem vai adorar a Deus? Vocês escolham quem vocês vão adorar, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué se posicionou. E existe uma pesquisa, que eu não sei se é recente ou antiga, mas que fala que quando um homem se converte, quando o homem escolhe o Senhor, 93% dos casos, ele consegue trazer a família para a igreja, trazer a família para Cristo. Quando é uma mulher, é só em 17% dos casos. Então, isso já traz uma questão de um princípio da palavra, de que o homem tem, de forma sobrenatural e espiritual, uma responsabilidade sobre a casa, uma influência maior sobre a casa. A mulher, por sua vez, tem como função auxiliar o homem em suas responsabilidades. Então, tudo que a gente viu antes sobre a responsabilidade do homem, a mulher tem coparticipação nessas responsabilidades. Ela auxilia o homem na sua missão. Quando a gente leu em Efésios sobre submissão, que a mulher seja sujeita, submissa ao marido, fala sobre... quando a gente pensa submissão, talvez de uma forma geral, influenciados pela mentalidade do mundo, a gente pensa em alguém que é menos, em alguém que não tem voz, em alguém que tem que obedecer cegamente, em alguém que não pode falar nada, que não tem veias na casa. Mas aqui a ideia é de estar sob a missão do marido, submissão. Eu vou auxiliar na missão que meu marido tem. E a missão dele é essa, ser cabeça do lar, responsável pela família, e a mulher vai ser auxiliadora nisso. Quando os papéis se invertem, ou quando algum deles se omite desse papel, há um desequilíbrio. Teve um exemplo que eu vi o pastor Norton falando um dia num casamento, não lembro qual, mas a respeito de um bote. O casamento é como um bote em que o homem e a mulher estão remando, cada um com um remo, um de cada lado. Para funcionar, para ir na direção certa, os dois têm que estar remando. Os dois têm que estar fazendo a sua função corretamente. Quando um deles se omite, ou quando um deles não deixa o outro fazer a sua função, pensa num bote com um só remando. Fica andando em círculos. Então, esse exemplo traz, mais uma vez, a questão de que é uma parceria. A gente coparticipa da missão do marido enquanto mulher. Em Gênesis 2, novamente, vamos voltar para lá. 1 Gênesis 1, 28, diz assim: Deus os abençoou, no caso o homem e a mulher, e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E no capítulo 2, versículo 18, diz: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então, a mulher, ela foi feita para auxiliar o homem, não no sentido de ser menos, mas de completar aquilo que talvez o homem não conseguiria fazer sozinho.
é uma complementação, né? É uma relação onde um complementa o outro nas suas dificuldades ou mesmo coisas que a gente não tem. Nós, mulheres, temos questões, habilidades que os homens não têm e vice-versa. Quando a gente fala em submissão, é fácil pensando lá no texto de Efésios que a gente leu. Porque lá diz que o homem deve amar sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Ser submisso a alguém que nos ama a esse ponto, não é ser um capacho. É quase que de forma constrangedora. Ele me ama tanto que eu me submeto, que eu o auxilio na sua missão. Só que a gente tem visto isso muitas vezes não acontecer, toda essa revolta, por causa de distorções que aconteceram através do pecado. As responsabilidades da mulher são, então, auxiliar, ser submissa ao marido e edificar a casa com sabedoria. Em Provérbios 14:1, diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Então, está nas nossas mãos, como mulheres, edificar a nossa casa, trazer paz, trazer conforto para a nossa casa. E a responsabilidade dos dois, enquanto casal, ensinar. Né? Em Provérbios 22:6 fala: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Aqui, a gente usa muito em relação à palavra, e está certo, quando a gente ensina a criança nos caminhos do Senhor, ela pode crescer e não se desviar dele. Mas isso serve para todos os ensinamentos, moral, ética, bom caráter. Tudo isso a palavra ensina também, mas a gente ensinando isso desde pequeno para a criança, ela não se desviará. E isso tem a ver com o casal. Entesourar, né? Os dois têm a missão juntos, a função de entesourar para os filhos. 2 Coríntios 12:14. No finalzinho do versículo diz assim: além disso, os filhos não devem ajuntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. E aqui não somente em termos de herança material, mas também de um legado. São os pais que deixam para os filhos. Tanto que, se a gente for ler a questão de bênção e maldição, vem de cima para baixo, vem dos pais para os filhos. Então, o que os pais fazem traz consequências para os filhos, boas ou ruins. Respeitar o espaço dos filhos. Efésios 6:4. Diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, respeitar, a gente vai ensinar, educar, mas a gente não tem como obrigar ou mesmo... Sabe quando a gente é insistente, chato? Isso que a palavra está dizendo, não trazer essa ira para os filhos, né? O casal também tem responsabilidades um com o outro quanto à vida sexual. Em 1 Coríntios 7:13-4, diz assim: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. A prioridade do homem no casamento é a mulher, e da mulher é o homem. O versículo 33 do capítulo 7 diz assim:
Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Interessante que nesse texto não fala, preocupam-se com as coisas deste mundo, em agradar seu marido e seus filhos. Fala sobre marido e mulher. Eu acredito que isso está assim, porque acontece muito de quando a gente tem filho, mudar a prioridade. Então, a minha prioridade não é mais o meu marido ou não é mais a minha esposa, mas é o meu filho. E, de acordo com as prioridades que Deus estabelece para nós, está invertido, né? A gente tem Deus como nossa prioridade número 1, a família, ou então o esposo, a esposa, os filhos, nosso trabalho, nosso ministério, e assim por diante. E os filhos têm a responsabilidade, a missão, a função de honrar e obedecer os pais. O que não será difícil se os pais cumprirem a sua função e a sua missão. Em Efésios também, 6, e 2 fala: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Uma família com um casal estruturado gera filhos felizes e seguros. Como a gente vive nessa sociedade em que há essa guerra entre machismo e feminismo, em que nenhum dos dois lados está certo, em que se busca, principalmente pelo feminismo, a igualdade, que é uma mentira, porque, como eu já falei, a gente não é igual, não tem como buscar uma igualdade em termos de, muitas vezes, funções, porque nós não somos iguais. Não estou dizendo que um homem não possa fazer trabalhos domésticos e que uma mulher não possa fazer alguma coisa que talvez seja mais masculino, mas quando a gente inverte isso dentro da família, gera maldição. Nós somos diferentes, nós somos complementares. Existem ferramentas, existem objetos que a gente fala, né, macho e fêmea. Por quê? Porque eles se encaixam perfeitamente. Eles têm um encaixe, assim como nós, seres humanos, anatomicamente, temos um encaixe perfeito, homem e mulher. Quando a gente distorce isso, e o que vem acontecendo desde o início da queda, essa distorção, primeiro com o machismo e agora também com o feminismo, então com essa mistura, são pessoas sem identidade, pessoas que não sabem quem são, e aí a gente tem visto hoje, né, famílias de todos os tipos, homoafetivas, que a gente sabe que não são conforme a palavra de Deus. As pessoas, elas são importantes, as pessoas, elas são amadas por Deus, mas essa família moderna, ela não está baseada na palavra. E tem a ver com a entrada do pecado no mundo. Desde a queda, a família original, a família que Deus criou, entrou em decadência. Não foi agora, nos últimos anos ou meses, que a gente tem vivido isso. Fazem séculos e, gradativamente, a gente tem visto isso piorar. Deus trabalha por meio do exemplo. E eu acredito que quando Deus criou a família, o homem e a mulher, e deu a ordem, multipliquem-se, Ele estava se baseando na própria, como o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus. Se a gente olhar para a Trindade, a gente vê um mistério, né? É difícil até de explicar. É um Deus triuno, que são 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Assim, eles são um só e são 3 ao mesmo tempo. Nós, como casal, como família, teríamos que ser como essa configuração.
Porque se a gente, talvez seja diferente ouvir isso, mas existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três são Deus, mas o Pai é a autoridade, é a cabeça. 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Assim como eu não anotei aqui, mas tem versículos que falam que Jesus fazia o que o Pai mandava, o que o Pai estava fazendo. Então, Jesus, o Espírito Santo nos revela, né, ali a gente lê em 2 Coríntios, se eu não me engano, que o Espírito nos revela o que está no Espírito do Pai. Não há uma questão de valor, de importância na Trindade. Os três são Deus. Mas há essa organização, assim como a família deveria ser. A guerra entre os sexos tem gerado filhos inseguros e sem identidade. Quando os pais são machistas, autoritários, muitas vezes as mulheres são subjugadas, são passivas. Quando as mães são autoritárias, são generais, os pais são muitas vezes fracos e molengas. E tanto numa configuração como na outra, os filhos, eles acabam não conseguindo se identificar da forma correta com os pais. Porque o correto seria o menino se identificar com o pai, a menina se identificar com a mãe. Mas, às vezes, os filhos não conseguem encontrar a correspondência para se identificar. Eu prefiro me identificar com a minha mãe, mesmo sendo menino. Eu prefiro me identificar com meu pai, mesmo sendo menina. E, às vezes, isso gera confusão e até mesmo toda essa questão da homossexualidade pode também vir disso. Esse é o fluxo do mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Essa é a ideia que paira no mundo. As pessoas vivem isso. Nós, muitas vezes, como igreja, vivemos dessa forma, não porque escolhemos, mas porque está incutido dentro de nós. O diabo, desde o início, vem mentindo, porque ele é o pai da mentira, e essa pequena semente, essa pequena mentira tem nos mexido com a sociedade até hoje, e quanto mais hoje. Para que a gente consiga assumir essa posição, assumir a função, a identidade, o papel que Deus tem para nós, a gente precisa buscar a renovação da nossa mente. Está em Romanos 12, versículo muito conhecido também. Romanos 12, 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente quer, nesses 7 dias, uma família abençoada. A gente busca isso, a gente busca a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas essa vontade, ela é consequência de uma mente renovada. A gente não vai experimentar a vontade boa, perfeita e agradável enquanto nós tivermos uma mente, talvez não inteira, mas mesmo que parcialmente, pensando como o mundo. Só que esse processo de renovação da mente, ele não é mágico, ele não é instantâneo. Não é a gente chamar aqui agora e orar, não que a oração não nos ajude, porque nós não estamos aqui falando de humanismo, de poder na nossa capacidade. Sim, Deus tem que nos transformar, mas parte da nossa decisão diária
de renovar nossa mente pela palavra, pela intimidade com Deus. A nossa mente, ela não se renova sozinha. É claro que Deus precisa nos tocar e o Espírito Santo precisa fazer a parte dele, porque nós sozinhos não conseguimos. Mas esse processo de renovação da mente depende de nós darmos alguns passos. Tem um livro muito famoso, que é O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. E ela fala sobre isso, que a guerra que nós enfrentamos, a guerra espiritual, muitas vezes, na maioria das vezes, se dá no campo da nossa mente. A nossa mente, ela vem sendo bombardeada diariamente, desde que a gente nasceu, com mentiras contadas pelo diabo. Os nossos pais, as famílias, são um projeto de Deus. O projeto inicial de Deus era que as famílias fossem um canal por onde a bênção de Deus ia passar de geração em geração. Só que o pecado distorceu ou sujou esse canal, esse cano, como um cano de água, um cano lá da pia da cozinha, foi entupindo. E agora, muitas vezes, a gente não consegue transmitir a bênção como deveria. Por causa dessas mentiras que o diabo tem contado para nós. Essa limpeza, ela é feita por meio dessa renovação da nossa mente, que se dá pela limpar, pelo agir da palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra, ela é a água que nos limpa. A gente precisa ser limpo pela palavra. O contato com a palavra, a leitura da palavra, vai trocando as nossas crenças, os nossos esquemas mentirosos que o diabo plantou pela verdade da palavra. Isso é um exercício. Como quando a gente faz exercício físico, no início, a gente vai fazer, é cansativo, a gente sua um monte, a gente começa a doer muito aquela área que a gente exercitou. Mas conforme a gente vai se acostumando com isso, vai se tornando mais natural fazer aquele exercício. Ser transformado pela palavra é a mesma coisa. A gente precisa se exercitar na palavra diariamente, constantemente, para que ela vá fortalecendo a verdade dentro de nós e tirando a mentira. É como um copo de água suja que a gente vai enchendo com água limpa. A mentira vai saindo. Só que para isso a gente precisa decidir trocar a mentira pela verdade. Primeiro, a gente precisa olhar para dentro de nós e identificar qual é a mentira. Que mentira em que a gente está acreditando? A gente está acreditando como homens que nós somos melhores, que nós somos mais fortes que as mulheres, que nós temos mais capacidades, que por a palavra dizer que nós somos o cabeça, nós mandamos na mulher, nós fazemos dela o que nós quisermos. Como mulheres, nós acreditamos ou que somos submissas, capacho, devemos nos deitar aos pés do homem para que ele passe por cima. Ou, de repente, um contraponto, a gente entende que todo homem é igual, que nenhum homem presta, que a gente precisa ser mais forte, que a gente precisa provar que a gente merece. A gente vê isso todo dia. A gente vê isso no trânsito. Quando acontece uma barbeiragem, quem é que fez? A mulher. Nem sempre foi a mulher, né? Mas o pensamento é esse. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade machista em que a mulher quis se sobrepor. E hoje, eu não sou contra termos direitos sociais e iguais, igualitários ou equivalentes, como voto, como direito ao trabalho, como direito a um salário, mas como instituição família, nós somos diferentes. Nós temos coisas diferentes que Deus estipulou para que nós façamos. Fazer isso não é fácil. Renovar nossa mente não é fácil. E eu queria ler mais 2 textos com vocês.
Porque quando eu comecei a estudar sobre essa palavra, e ontem eu ministrei na Miraguaia também, eu percebi o quanto eu também preciso mudar a minha mente. E o quanto a gente, mesmo cristão, às vezes há muito tempo, vive ainda na correnteza, no fluxo do pensamento do mundo. Eu confesso que, às vezes, lendo alguns textos sobre a submissão feminina, aquilo não batia legal dentro de mim. Parecia que Deus estava dizendo que eu era menor. E isso não é verdade. Deus em nenhum momento disse isso. O plano nunca foi esse. Mas isso demonstra como nós, às vezes, sem perceber, nós conhecemos a palavra, nós sabemos, mas é difícil de colocar em prática, é difícil de viver isso, porque o mundo inteiro vive diferente. Ano passado, com as eleições, a gente viveu uma guerra, não só na mente, mas quase uma guerra real, entre machismo e feminismo, entre a ideia feminista, e a gente vê o quê? Destruição. O que o machismo trouxe? Muitas vezes mulheres sendo espancadas, mulheres sendo mortas, famílias destruídas. O que o feminismo trouxe? A decadência do casamento, a mulher não quer mais casar, não quer mais ter filho, a mulher quer ser sozinha ou quer procriar sozinha. Nada disso está de acordo com a palavra. Em Romanos 7, 18 e 19, diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o que desejo, mas o mal que não quero fazer, este eu continuo fazendo. Isso aqui foi Paulo falando a respeito da lei, a respeito da graça. E quantas vezes a gente se vê assim diante de algumas palavras, algumas coisas que Deus nos pede. A gente sabe o que a gente tem que fazer, mas na prática a gente às vezes não consegue. Porque a gente precisa do auxílio do Espírito Santo. A gente precisa que o Espírito Santo nos mova, nos capacite a realizar aquilo que a palavra nos pede. Em 2 Coríntios 12, (9 e 10), fala assim: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Então, se com essa palavra, você homem, você mulher, percebeu que não é capaz de viver a função, o papel que Deus tem para você, fique tranquilo. Nós não somos capazes sem a graça e o poder do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo para isso. A gente pode até conseguir por um tempo, em algumas situações, mas sem que o Espírito Santo nos capacite, nos trazendo sempre à memória a palavra, renovando a nossa mente, renovando as nossas ideias, os nossos conceitos, de que é certo, o que é errado, do que é justiça, do que é injustiça. Sem que o Espírito Santo faça isso, a gente não consegue avançar e obedecer a palavra. A gente tem vivido lá em casa um tempo diferente, desde 1 ano e pouco atrás, com a chegada do Timóteo. As nossas vidas, elas são feitas de estações. A gente é filho, a gente é esposo ou esposa, e a gente passa a ser pais, depois passa a ser avós, depois, talvez a gente morre. Bisavós, então, Mas a gente é feito de estações. E a gente precisa entender que a mudança de uma estação para outra,
a crise que se gera de uma estação para outra, ela não é fácil. Nunca é fácil o início do casamento, não porque é ruim, mas porque são duas pessoas diferentes, totalmente diferentes. Não é fácil a chegada de um bebê, não porque um bebê não é uma bênção, mas porque a gente não nasceu pais, a gente agora aprende a ser. Então, a gente, em tudo, deve buscar a capacitação de Deus. Tanto para exercer as funções de filho, para exercer a função de marido, de esposa, para exercer a função de pais. Como igreja, às vezes, a gente assume a responsabilidade de pais de pessoas que não são nossos filhos biológicos, né? Nós, como discipuladores, às vezes vivemos isso na célula, né, com pessoas que vão chegando. Também nesse aspecto, somente o Senhor pode nos capacitar. Amém? Eu fui bem rápida. Vamos nos colocar de pé? Se você está com a sua família aí, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, fique perto deles.